Saúde mental e síndrome de burnout. Essa é a nossa conversa de hoje com o especialista psicólogo Wellington Santos. Wellington, primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme poder dividir esse momento aqui com você. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Wellington, o que é essa síndrome burnout e quais efeitos nos profissionais hoje em dia? Quando a gente fala de síndrome de burnout, a gente tem que falar primeiro de adoecimento mental, né? O adoecimento mental, Alencar, sofreu muitos tabus no passado. Para você ter uma ideia, antes, quando a pessoa estava adoecida mentalmente, dizia-se que ela estava possuída por demônios. Essa foi a primeira análise do ser humano na perspectiva do adoecimento mental. Em um outro momento, o ser humano era colocado em situação onde ele tinha ali uma vulnerabilidade muito grande devido ao adoecimento e o corpo dele era invadido. Abria a cabeça dele para saber o que tinha dentro. Meu Deus, que absurdo. Assim, era um tratamento desumano com as pessoas que tinham adoecimento mental. Então, houve a perspectiva do ponto de vista espiritual e depois humano em si. E essas pessoas eram segregadas. Se ela tinha um adoecimento mental, ela era colocada à margem da sociedade, né? Então, por isso, foram construídos diversos manicômios, né, para colocar a pessoa dentro daquele local e separar ela da sociedade, separar da família, porque era um doente que não poderia viver no meio da sociedade. Então, a lei antimanicomial 10.216 de 2001, ela traz um novo olhar sobre o indivíduo que tem um adoecimento mental. Ela diz que você precisa ser tratado com um ser humano, ou seja, o doente mental, ele é um ser humano, e ele tem os direitos dele resguardados nessa lei. Então, a partir desse momento começa a reforma. Hoje, não existe mais manicômios, hospícios. Entende-se que aquela pessoa que é doente, ela precisa estar próximo dos seus familiares, amigos, e ela precisa sim de um tratamento humano e não necessariamente ser isolado na sociedade e receber o tratamento que se recebia no passado. E aí cada vez mais os psicólogos, pessoas preparadas para entender de pessoas, né, eles trazem essa parte mesmo de aproximar. A família precisa estar junto, aproximar. A gente fala da família, mas também o tema que eu quero trazer, Wellington, aqui é para o profissional, porque Sim. também hoje em dia nas empresas existem o esgotamento profissional, é tanta sobrecarga, Wellington, de trabalho, tantas demandas todos os dias, que as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Sim. A síndrome de burnout, como você bem abordou, é um adoecimento mental. É um dos transtornos, tá? Nós estamos na era moderna. O século XXI, ele traz diversas atribuições para nós. E, por vezes, nem sempre conseguimos dar conta de tantas tarefas, né? E aí começa o esgotamento físico e mental. Vamos imaginar a síndrome de burnout como uma vela que se queima. Então, quando aquela vela vai se queimando, quer dizer que o indivíduo ele está se queimando, a energia dele está acabando, tá? Em especial, nesse momento pandêmico, Alencar, as pessoas têm sofrido muito mais. Totalmente. Né? E eu sempre destaco, falando de síndrome de burnout, algumas profissões específicas. O professor, ele teve que se adaptar a novas tecnologias, ele teve que desenvolver e se adaptar a um novo modelo de trabalho, o online. Os policiais, eles passam por muitos momentos de estresse. Tá? Então, algumas profissões elas são mais afetadas. Os profissionais de saúde já
sofrem sobrecargas enormes de trabalho. Da própria executividade do dia a dia do A trabalho. própria operacionalização desse trabalho deles tem as suas características, né, de estresse. E você imagina, cara, esse contexto que eles já vivem em um momento pandêmico, onde além da sobrecarga de trabalho, você está vendo as pessoas morrendo por conta de um vírus que você tem que estar lá promovendo saúde e promovendo o bem-estar das pessoas, fazendo com que essa pandemia tenha o menor impacto possível. Então, os profissionais de saúde, eles têm sofrido muito na pandemia. Eu quero pegar a sua fala sobre os profissionais de saúde. Aqui a gente, inclusive, tem um quadro de gestão em saúde e eu entrevistei bastante médicos. E lá bem no apogeu mesmo da pandemia. E um relato que eu mais ouvia nos bastidores, e a gente procurava até não trazer mesmo para a entrevista, era que era muito doído para eles ver colegas morrendo, ver pessoas que eles não conseguiam salvar, né? Então, o que o Wellington traz aqui, isso ocasiona um estresse interno de você ver ali uma situação e não poder reagir, não é isso, Wellington? Outro ponto que eu quero agregar da tua fala, Wellington, é o trabalho remoto. O trabalho remoto, algumas empresas, elas não suavizou, não foi muito suave para alguns negócios, porque, por exemplo, tem negócios que aumentou a carga de reuniões online, aumentou um pouco de desconfiança por parte de alguns líderes que talvez não tinha a gestão completa ali da equipe na sua mão. E esse cenário todo, Wellington, eu te pergunto, dá para equalizar ou equilibrar tais situações, Wellington? O novo modelo de trabalho, que se chama o online, o home office, sim, ele trouxe, Alencar, algumas diretrizes que não foram respeitadas, né? Quando você ia para o trabalho fisicamente, normalmente você entrava às 8 horas, você tinha ali um horário de intervalo, 18 horas você estava liberado, né? Dentro de uma condição normal. E o online, o trabalho home office, ele perdeu a característica de rotina. Ou seja, algumas pessoas começam a trabalhar muito cedo porque acordou, fez ali uma refeição rápida, começa a trabalhar. E aí ela continua trabalhando. E aconteceu um movimento onde a pessoa perdeu a noção do espaço temporal. Verdade. E aí ela passou a trabalhar 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas para tentar dar conta de serviços e sempre pensando, não, no próximo dia eu vou trabalhar menos. E aquela carga foi aumentando. Então, infelizmente, algumas empresas, alguns líderes, como você bem colocou, não ajudaram os colaboradores a estabelecer rotina. Pelo contrário, foi cada vez mais, colocando-se mais trabalho, e a pessoa com medo de ficar, talvez desempregado, em plena pandemia, fez com que a pessoa aceitasse isso. Porque o adoecimento, Alencar, ele vem a partir da sobrecarga de trabalho, relações conflituosas, são 2 pontos bem estratégicos do adoecimento do burnout, tá? Legal, isso é bom para as pessoas entenderem, tá? Eu gostaria que você reforçasse exatamente, porque às vezes a pessoa tem um problema pessoal, separação, enfim, briga com filhos, enfim, a pessoa tem um problema pessoal e aí chega na empresa para trabalhar e já tem aquela demanda, aquela pressão por resultados, que a empresa também está preocupada, porque a empresa também está comprometida com entregar as metas ali no período pandêmico. Então, esses 2 pilares, Wellington. Eu gosto sempre de falar que por trás do profissional existe um pai, existe um filho, existe um marido, existe alguém que tem um papel social. Verdade. Tá? Então, naquele momento, ele é um trabalhador, é um colaborador, mas ele também tem uma vida pessoal. E é necessário equilibrar esses aspectos. E a pessoa tem dia que ela não está bem. Né? Nós não somos máquinas. Verdade. A gente não programa o começo do dia, ajusta e até às 18 horas vai ficar daquela forma. Então, assim, o dia ele se inicia e os acontecimentos pessoais, profissionais dentro da empresa vai acontecendo. E nem todo mundo, Alencar, tem
maturidade e inteligência emocional de lidar com todos esses conflitos no decorrer do dia. Então, cabe ao líder, né, orientar, conversar e ser um facilitador daquele ambiente. Porque quando ele não promove esse espaço saudável para a produtividade e faz o contrário, ele vai adoecer aquele funcionário. Ele vai entrar em desgaste, ele vai entrar em conflito. E aí ele começa a ter um processo de adoecimento em si, porque ele vai parar de produzir, ele vai começar a se cobrar. E a síndrome de burnout, ela tem alguns sintomas, como a própria depressão, o isolamento, a irritabilidade. Se você quer saber como é que está o seu nível de estresse e de adoecimento no seu trabalho, comece a perceber se você está se irritando com coisas pequenas, do tipo, vai ter uma reunião 14 horas. Nossa, reunião 14 horas. O seu chefe quer falar com você, você se irrita. Então, essas pequenas irritações já demonstram que a pessoa não está bem. Olha, Wellington, eu passaria aqui um dia te ouvindo, até porque essa entrevista vai dar muito prazer de assistir, cara. Muito obrigado mesmo. É por isso que a gente marcou tantas vezes, é porque era para impactar, né? A gente já marcou algumas vezes e eu espero que o Wellington volte aqui para falar mais, trazer mais conhecimento, tá? Que eu sempre coloco, tá? A sua saúde mental é importante. O seu trabalho também. Mas existe um momento no adoecimento que, se você não consegue corrigir o fator que está estressando, talvez você precise repensar o seu trabalho. Tirar um momento de folga, tirar umas férias, às vezes até mesmo mudar de trabalho. Parece ser algo muito radical, mas às vezes é uma solução. Primeiro a saúde. Primeiro a saúde. Cuide-se, a saúde mental é muito importante. Muito obrigado, Takata. Obrigado. Sinceramente, muito obrigado mesmo. Pessoal, então o nosso programa fica por aqui. Espero que você continue consumindo desse conteúdo no nosso Instagram, @ConversaCoach, e também no canal do YouTube Conversa Coach, tudo junto. Até o próximo domingo. Um oferecimento. Unimed Teresina. Montefortes Engenharia. Casas personalizadas de alto padrão. Saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Quem nunca ouviu essa frase, né? É que em tempos tão desafiadores, cuidar da saúde se tornou mais do que nunca essencial. Por isso, a Unimed Teresina oferece um plano que cuida de você por inteiro, com mais de 1.000 médicos, mais de 50 especialidades, mais de 174 clínicas e 2 hospitais próprios. Ligue 2107-8000 e faça seu plano a partir de R$ 111,05. Consulte o regulamento. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade. A Montefortes Engenharia é uma empresa que apresenta várias ideias inovadoras. Tem uma equipe multidisciplinar que busca sempre a qualidade e excelência nos serviços prestados. Somos uma construtora especializada na construção de casas personalizadas em alto padrão. Hoje temos o melhor custo-benefício do mercado. Entregamos uma obra com altíssima qualidade, no prazo combinado e o melhor, com preço justo. A Montefortes Engenharia possui um corpo técnico multidisciplinar bem conceituado, proporcionando a você, cliente, belíssimos projetos arquitetônicos de acordo com a sua necessidade. A Montefortes Engenharia atua nos melhores condomínios da cidade: Alphaville, Aldebaranville, Terras Alphaville e Verana. Preço justo, alta qualidade e personalização. Se pretende fazer seu projeto e construir, fala com a gente.